Existe alguma notícia boa em relação ao coronavírus? Sim, eu separei 10 notícias boas para você a respeito da nova pandemia do coronavírus. Apesar das notícias que a gente tem visto serem ruins, serem um pouco devastadoras, nós temos notícias médicas e notícias gerais que são boas. Eu separei 10 delas para você ter uma ideia. Eu fiz uma pesquisa aí nos últimos dias a respeito das evoluções, dos estudos, do que pode se fazer para a gente avançar e ganhar essa guerra contra o coronavírus. Muito bem, dentre elas, vamos começar com a primeira. A primeira delas é o seguinte: nós sabemos qual é o vírus, nós temos a sequência genética. A AIDS, antigamente, ela levou mais de 2 anos só para a gente identificar, né? Isso foi em 1981, eu estava ali praticamente entrando ali na faculdade e era um processo muito delicado. A gente não sabia por que se tratava, qual era o vírus que era o agente da AIDS. E o coronavírus do tipo 2B já foi identificado. E ele é da família do SARS-CoV-2, ou seja, você tem nome e sobrenome para ele. Antigamente a gente nem sabia disso. A origem recente foi novembro, dezembro e a gente já conseguiu identificar. E a frequência da mutação ela não é tão alta. Isso também é um fator positivo, porque ele não se replica, não muta com uma frequência tão elevada assim. 2. Nós sabemos como detectar desde o dia 13, por aí de janeiro deste ano, nós já temos a noção. Como as análises clínicas, nós já temos exames gerais que podem ser feitos, a tomografia do pulmão. Antigamente a gente não tinha esses recursos. Hoje você vê, nós temos exames que dão a detecção rapidamente e já pode ser feita uma atuação muito intensa em cima das pessoas que testam positivo. Terceiro item, as medidas de isolamento e controle estão sendo feitas de maneira eficaz. Os governos têm atuado, os ministérios de saúde de todos os países têm feito medidas para conter o surto e tem surtido efeito. Vejam o exemplo da China. As últimas notícias na televisão têm mostrado que a China conseguiu não ter casos novos e diminuir os casos, obviamente. Após a liberação dessas contenções e desse confinamento, a gente vai ter que ver como fica. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo e a gente vai ter diminuição dos casos. Eu vejo muita luz no fim desse túnel. Quarto item, 8 em cada 10 casos são leves. 81% dos casos são leves, segundo dados da China que eu andei lendo em todos os informes médicos que a gente tem acesso. E boa parte não foi computado, ou seja, uma parte das pessoas nem foi colocado nessa lista, né? Elas não têm um diagnóstico preciso aí nessa história toda, né? O número de mortes diminuiu, não é um número tão grande assim, comparado, né, com a quantidade de pessoas infectadas. Parte das pessoas nada sentem, ou seja, você às vezes não consegue ter uma noção que houve contaminação. 14% dessas pessoas têm pneumonia grave e 5% são pessoas muito graves e evoluem para um quadro fatal, ou seja, evoluem para a morte. Falando estatisticamente, não é uma coisa gravíssima, né, comparado à quantidade geral de pessoas. Quinto, a cura. A maioria é curada espontaneamente. O sistema imunológico ele consegue fazer uma ação. São 13 vezes mais curados do que mortos. Então a cura ela ocorre pela ação do nosso sistema imunológico realmente. Essa história, né, que o ciclo do vírus é de 2 semanas e o confinamento está sendo indicado aí por 1, 2 semanas, ela realmente parece que tem funcionado. Então, apesar de não ter cura, o nosso sistema imunológico está agindo e as coisas estão caminhando, graças a Deus, um pouco melhores do que no começo se achava. Sexto item, o coronavírus quase não afeta jovens.
a mortalidade em menores de 40 anos é de 0,2, segundo dados lá da China, que nós temos acesso. Crianças têm sintomas leves, né? E às vezes passa desapercebido. Isso também é um fato positivo, apesar de nos idosos nós temos uma incidência maior dos casos com mais letalidade e mais gravidade. 7º item, vírus facilmente inativado. O que é isso? Apesar de ser um vírus mais agressivo, quando ele pega as pessoas, os cuidados, né, feitos com diversas soluções, o famoso álcool gel, água oxigenada, lavagem de mãos com água e sabonete, sabão, detergente ou coisa parecida, em menos de 1 minuto parece que desativa, tem uma ação de matar esse vírus. 8º item, existem mais de 150 artigos hoje, eu fiz uma pesquisa nas bases de dados aí disponíveis no mundo, e muitos para sair aí uma vacina, um tratamento, a respeito da parte genética, o que pode se fazer de remédios, e mais de 700 autores, já deve estar com mais, estão escrevendo sobre o assunto e propondo partes científicas muito sérias, muito importantes nesse momento que nós estamos. 9º ponto, os protótipos da vacina. Nós temos uma alta tecnologia hoje em dia, diferente das outras vacinas do passado, como por exemplo poliomielite e tal, que levaram muito tempo para serem pesquisadas, testadas e lançadas. Nós temos hoje mais ou menos uns 8 projetos em andamento, tendo sido feitos aí por vários cientistas, e em breve já vamos ter os testes que podem ser liberados para humanos. Agora está sendo testado, tem uma fase para você ter esses testes, mas pelo que a gente tem lido, está sendo acelerado, existe uma tendência mundial e uma urgência mundial em ter uma vacina para proteger essas pessoas a respeito do coronavírus. E o 10º item, existem 80, eu li mais que 80 ensaios clínicos com antivirais que estão em curso, vacinas que são preventivas, já estão em curso os estudos, antivirais usados em outras infecções já estão sendo aprovados pelos órgãos que regulam medicamentos no mundo inteiro. Já existe uma experiência na China muito intensa nesse tratamento, inclusive com o Remdesivir, que é um antiviral de amplo espectro usado em outras doenças. A famosa cloroquina, hidroxicloroquina, que está muito aí na mídia, nas redes sociais, que ela é um antimalárico e parece ser um antiviral potente. Mas isso está em estudo, está em aprovação. Parece que existem bons relatos a respeito disso. Mas não é para você sair por aí desesperado, atrás de uma farmácia, comprar, começar a tomar isso inadvertidamente. Os estudos mostram que pode bloquear o coronavírus in vitro. O que é isso? Em estudos, em testes que são feitos em laboratórios e assim por diante. E é usado principalmente para as pessoas que tiveram a pneumonia devido ao coronavírus. Existe também alguns testes para o antissoro, em quem recuperou-se da doença, ou seja, você utiliza um extrato, um medicamento, vamos chamar assim, entre aspas, que é produzido a partir de pessoas que foram infectadas e tiveram bom sucesso a respeito da evolução do coronavírus. Então veja, coloquei aqui para você 10 itens bons das pesquisas, da ação mundial em conjunta a respeito do coronavírus. Então nós estamos evoluindo, nós médicos e cientistas no mundo inteiro estamos fazendo o máximo de nós para ajudar vocês a se recuperar dessa crise, a se recuperar dessa pandemia. Então, os médicos estão muito responsáveis, os governos estão extremamente capazes e nós vamos sair dessa sim, pessoal. Então, acredite nisso, seja otimista, mas faça a sua parte. Leve em conta o que o governo tem orientado para você, as associações médicas e as pessoas sérias que estão falando nas redes sociais. Então proteja-se, essa ainda é a melhor arma para você.
Então fique aqui comigo, faça comentários, curta meus vídeos, me acompanhe aí nas redes sociais, porque eu procuro falar sempre a melhor e a verdade para vocês. Um abraço a todos.